Bom, pessoal, esse é um estudo bem interessante, saiu na Nature Reviews de Endocrinologia. É um estudo recente que vai falar sobre o papel dos estrogênios, particularmente estradiol, estrona, na menopausa e a relação com obesidade e riscos para câncer de mama, tá? Bom, o que a gente vê nesse estudo aqui? Nós vemos que 20 milhões de novos cânceres são diagnosticados em todas as pessoas ali em 2022, né? Sendo que o câncer de mama foi o segundo maior diagnosticado, contando por 11,6% dos casos novos, né? Ficando apenas atrás do câncer de pulmão, tá? Ele é o quarto líder ali em mortalidade, né? Ali dos cânceres, atrás de pulmão, coloretal e fígado, tá? Bom, e 70% desses casos se deve à ação do receptor de estradiol, né? E aí nós temos que os tipos de câncer receptor estradiol positivo, ER+, são estimulados pelos estrogênios, né? Estrogênios, lembrando, nós temos o E1, E2, que é o estradiol, E3 e atualmente até o E4, tá? Nós temos o estriol, o estrona e o E4 também agora, tá? O ER positivo, que é o receptor positivo do estradiol, né, o tipo de câncer, ele geralmente é tratado com drogas que vão bloquear essa ação, como o tamoxifeno, né, que é um SERM. SERM é um modulador seletivo de receptor de estradiol, tá bom? Bom, homem também pode ter câncer de mama, mas é muito incomum, tá? Então, aqui a gente vai falar principalmente sobre mulheres, né? O que mais que nós temos aqui? Qual que é a relação com a obesidade? A relação se deve principalmente porque na menopausa, os níveis de 17-beta-estradiol, que é um estrogênio, né, eles caem. E a estrona, que também é um estrogênio, vai subir, tá? E aí o que vai acontecer, pessoal? Nós vamos ter aqui que essa estrona vai subir pelo seguinte: o tecido adiposo, ele vai ter uma enzima chamada aromatase. Então, quando a gente fala de menopausa e pós-menopausa, nós temos aqui essa aromatização para andrógenos, como testosterona, androstenediona, para estradiol ou até a própria estrona, tá? Então, a obesidade ela é um fator de conversão para maior formação de estrógenos, ok? Bom, o que mais que nós temos também, né? A mortalidade é maior nos pacientes com obesidade, tá? Então, nós temos um risco aqui de 14% em alguns estudos, 17% em outros estudos, comparando indivíduos diagnosticados com câncer, né, de mama, com obesidade versus sem obesidade. O risco não é só do diagnóstico, mas é um risco maior de mortalidade, tá? Então, também tem o risco de um diagnóstico em fases mais avançadas e menos resposta à quimioterapia, né? Então, na pós-menopausa, as mulheres com obesidade elas chegam a ter valores de estrona maiores ali do que as mulheres pós-menopausa sem obesidade. Por que de estrona? Porque elas têm mais tecido adiposo e elas aromatizam mais, tá? Consequentemente, né, o que vai acontecer? Você vai ter um hormônio que no tecido mamário tem uma ação um pouco mais carcinogênica e um risco maior, tá? Lembrando que a obesidade, pessoal, é uma doença inflamatória, tá? O que vai acontecer aqui também, né? Nós temos fatores inflamatórios, que são os fatores chamados NF-kappa-beta, né? Então, eles vão ligar aos fatores de transcrição, como IKK, que está aqui, né? O inibidor aqui de quinases, né? Do citoplasma, e até os fatores que também não estão aqui, como JNK, que é uma quinase ali chamada janusquinase, né? E aí, através dessa ligação, dessa família NF-kappa-beta, nós vamos ter secreção de citocinas inflamatórias. A mais famosa dela, TNF-alfa. Qual que é o nome do TNF-alfa? Fator de necrose tumoral, tá bom? Aí a gente já começa a ligar as coisinhas, né? Quem mais que nós temos, né? No indivíduo eutrófico,
nós temos células do sistema imune, como as células T helper, células T regulatórias, né? Produzindo citocinas anti-inflamatórias, né? Interleucina 4, 10 e 13. No entanto, quando o indivíduo ganha peso, aumenta esse adiposo, ele aumenta a secreção de leptina. E a leptina é inflamatória, ela dá saciedade? Dá até certo ponto. Mas ela tem ação inflamatória em vários tecidos, tá? Consequentemente, produzindo citocinas inflamatórias aqui. Interleucina 6, 8, CCL2, CCL5. Aqui o fator de crescimento endotelial, tá? Que vão também estimular aquela resposta do NF-kappa-beta, estimulando aquela via que eu falei para vocês, JNK e KK, e estimulando maior produção de citocinas inflamatórias. Fica meio que um feedback positivo, né? Quanto mais inflamado você está, mais inflamado você fica, justamente por esse tecido adiposo que está expandido, hipertrofiado e com hiperplasia, com mais células. Bom, aqui tem basicamente o resuminho, né? Então, olha só, aqui nós temos tecido adiposo, né? Nós temos aqui a ação dos macrófagos, e na hora que ele começa a hipertrofiar, nós temos fatores de citocinas inflamatórias que vão ativar NF-kappa-beta, e o próprio NF-kappa-beta que ativa mais esses fatores, né? Da onde que vem tudo isso? Vem também dessa ação de obesidade mais visceral, né? Então, olha só aqui o tecido adiposo, a conversão que ele vai fazer, principalmente para estrona, na menopausa e pós-menopausa. Ou seja, a androstenediona aqui, ela não vai ter formação de estradiol tão grande, vai formar mais estrona. E o que isso vai acontecer também, pessoal? Olha a estrona aqui numa célula cancerígena. Ela vai aumentar também fatores oncogênitos aqui. Ou seja, você tem o tecido adiposo elevado, tem mais inflamação, tecido adiposo elevado e inflamado, maior conversão de androstenediona para estrona, estrona no tecido com câncer de mama aqui, né, tecido mamário, perdão, aumentando fatores oncogênicos, tá? Então, basicamente é isso que esse estudo traz, mostrando que o próprio estradiol, né, ele regula, ele diminui essa atividade oncogênica. Só que aqui nós temos uma atividade mais da estrona, tá? Então a gente não pode simplesmente achar que todos os estrogênios são iguais. Estradiol é uma coisa, estrona é outra, tá? Bom, outras questões interessantes aqui é que o próprio emagrecimento, ele é um fator de proteção para vários tipos de câncer. Então, olha só, a perda de peso pela bariátrica reduziu a mortalidade e a incidência de câncer de mama. Alta atividade física após o diagnóstico são também ligados a um risco relativo de mortalidade 40 a 50% menor. Então, mesmo com o diagnóstico, a pessoa que se movimenta, que tem uma ação ali mais protetiva, tem um risco de mortalidade menor, um risco relativo, tá? Justamente porque o exercício e a dieta, juntos, causam redução de marcadores inflamatórios. Não é uma dieta anti-inflamatória por si. É o próprio fator do emagrecimento dentro de uma dieta saudável, uma dieta com fibras, com controle glicêmico, controle lipídico, proteínas de qualidade, tá bom? Bom, alguns estudos também vêm mostrando que alguns tipos de cânceres estão tendo sua diminuição nos pacientes que são tratados com os agonistas de GLP-1, como semaglutida. É claro que isso tudo é muito novo, né? Então, o câncer é uma doença crônica, se demora para ter diagnóstico, se demora para ter a remissão, ou realmente, dependendo da fase diagnóstica, a mortalidade por si. Então, a gente não tem dados tão fortes, né, dos efeitos desses fármacos na prevenção de câncer, mas a plausibilidade biológica é muito forte, justamente porque a obesidade é um fator de risco elevado, tá? Então, é isso que eu quero que vocês tirem daqui. A mortalidade do teu paciente com obesidade, ainda mais mulher, é bem mais comum nas mulheres, né? No homem é muito, muito mais raro, ela é muito maior quando a mulher tem obesidade. Então, o tratamento que visa o emagrecimento, ainda mais se essa mulher tem um histórico familiar de câncer de mama, é extremamente importante. E entendam que os estrógenos, na parte mais bioquímica da coisa, né, não são simplesmente todos iguais. E há uma relação intrínseca entre todos esses tecidos. Aumenta esse adiposo,
aumento não só ele, mas eu aumento também a conversão de adipócitos, pré-adipócitos imaduros, né? Aumento leptina, aumento fatores inflamatórios, ficam se retroalimentando, aumento a conversão de androstenediona para estrona e não estradiol. A estrona vem aqui, alimentada também por fatores inflamatórios, aumenta o risco para câncer de mama através de genes oncogênicos, ok? Eu sei que esse é um estudo um pouquinho mais complexo, né? Comparando o material que eu costumo trazer aqui para vocês, mas ainda assim eu creio que seja importante para quem quer sair da mesmice, da bioquímica, da fisiologia. Então, se você gosta também de assuntos assim mais complexos, gosta que eu traga essas revisões de uma maneira mais prática, didática, comenta, deixa o like, que é bem importante, fortalece o canal a crescer. E é esse trabalho que eu venho fazendo gratuitamente, perfeito? Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.